Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. No fim de semana, os jornais apresentaram novidades em relação à questão das acusações sobre golpe de Estado. O ex-chefe do Exército teve revelado o seu depoimento, vários depoimentos foram revelados e realmente os depoimentos implicam gravemente o ex-presidente Bolsonaro. Não estou fazendo nenhuma acusação, não sei se há provas materiais ou não. Há uma que é aquele papel que não tem assinatura, que seria o rascunho final da questão do golpe, toda colocada, com prisões, etc, etc. O relato dos jornais, especialmente de ontem, de sábado, são relatos longos. Claro que nós não temos condições de reproduzi-los, mas são altamente preocupantes para o grupo do presidente Bolsonaro, que tomou uma decisão de manter-se em silêncio, não responder às acusações, a não ser pequenas coisas, porque são acusações gravíssimas. A principal delas parte do do chefe do Exército. Houve um momento em que ele revela a um companheiro que chegou a pensar em prender o presidente Bolsonaro se ele continuasse se ele propusesse novamente o golpe. Houve reuniões para o golpe presididas por Bolsonaro, tudo segundo esses depoimentos. É claro que os depoimentos poderão ser refutados, é claro que a defesa vai procurar a incongruência entre um e outro, mas realmente a situação é altamente preocupante para os bolsonaristas. Foi um banho de água fria na tentativa de elevar ainda mais a figura do ex-presidente. Quem é bolsonarista não vai acreditar ou acredita e acha ótimo. Quem não é vai continuar combatendo. Agora, o setor mais consciente da população, que tem uma tendência à direita e que poderia, até por isso, nutrir simpatias pelo presidente Bolsonaro, realmente, nesse público, Bolsonaro perdeu. Agora, vamos esperar as consequências. Os jornais de hoje não trazem muita coisa a respeito, mas, no fim de semana, com análises, nem tanto análises detalhadas, porque a liberação desses depoimentos foi sexta-feira com muita rapidez e tudo isso, então os jornais nem tiveram tempo, a imprensa toda, de fazer uma análise mais profunda do texto desses depoimentos. Vamos dar uma espiada, começando pelo Globo. Está aqui o Globo, primeira página. Brasil bate recorde de consumo de energia a poucos dias do fim do verão. Pior, outro recorde foi a sensação térmica no Rio de Janeiro. Tinha chegado a 60 graus, depois chegou a cerca de 62 graus, está aqui, 62 graus,3. São Paulo também está, neste momento, sofrendo uma onda de calor. A onda de calor praticamente varre todo o país. Volta aquela discussão se ela é provocada,
por questões ambientais, porque o homem fere o meio ambiente, etc., etc., ou se é uma decorrência normal da evolução do planeta Terra e o que o circunda, blá, 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 blá. Mas estamos atravessando um momento que afeta a saúde da fauna, da flora, e aí na fauna eu incluo os seres humanos. Então é uma história que nós poderemos voltar a qualquer momento, desde que a gente tenha informações. Mas o calor realmente é violentíssimo e afetou o Rio de Janeiro. Dá uma espiada nas fotos do Globo, ó. Tá vendo? Isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui é São Paulo. Olha aí. Em São Paulo, a piscina do Sesc Belenzinho. Sesc Belenzinho, eu vivo lutando, tá aqui, ó. Ficou cheia de pessoas tentando amenizar os efeitos do recorde do calor. O mesmo aconteceu no Rio, com as praias lotadíssimas, como a Urca. Aquela que a gente viu é a Urca, essa aqui, olha. Dá uma espiada na situação da Urca, ó. Incrível. E uma foto muito boa do Sesc do Belenzinho. Olha aí que horror, quanta gente procurando se refrescar. Consumo de energia evidentemente subiu. O verão termina esta semana. Quarta-feira. Precisa avisar o verão que ele vai terminar. Porque se ele não souber, ele continua com a sua fogueira acesa. Agora, por coincidência, a presunção dos meteorologistas, por coincidência, é que quinta-feira, durante a quinta-feira, quinta para sexta, deve chegar uma frente fria que rompe esse calor. E aí chuvas, etc, etc. Ainda poderemos ter chuvas em várias regiões do Brasil, em especial na Serra da Mantiqueira hoje, de hoje para amanhã, e no litoral norte de São Paulo, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião. Então, tome cuidado, você use, se tiver que sair, protetor solar e por cima ponha um repelente, porque temos a dengue. Dengue, a ministra ocupa a televisão, fala. O fato é o seguinte, o governo federal e os governos estaduais, principalmente o governo federal, estão fracassando no combate à dengue. Não conseguiram motivar de maneira suficiente o pessoal para tomar a vacina. Sobram vacinas e as pessoas não estão indo aos postos. Tem gente que acha, dentre elas eu, que as vacinas devem ser levadas às escolas, a vacina deve ser levada às crianças. E não obrigar as crianças, que muitas vezes nem têm dinheiro para condução, as famílias, aí são duas passagens, a irem tomar a vacina nos postos de saúde, que nem sempre estão situados em situações mais propícias para determinadas famílias, especialmente da periferia. Então, mais um fracasso rotundo da saúde do governo, dos estaduais também, em motivar as pessoas, faz parte da campanha motivação, não largar aí e tudo. Uma campanha tecnicamente orientada no sentido de que as pessoas tomem vacina contra a dengue. Não adianta só matar um mosquito, não mata tudo, e já que você tem uma vacina. Olha o Putin,
votei em mim. Entreouvindo Putin. Putin vence sem surpresas, mas com protestos. Em pleitos sem adversários reais. É uma ditadura, gente. É uma ditadura de tipo novo, revestida de democracia. Em pleitos sem adversários reais, o presidente foi reeleito para o 5º mandato com 87% dos vetos. Ao redor do mundo, no entanto, centenas de russos marcharam no movimento batizado de Meio-Dia Sem Putin. Viúva de Navalny participou do ato em Berlim. Ela escreveu um artigo que está em alguns jornais aí, muito violento contra Putin, né, que é suspeito de ter dado fim à vida de Navalny, que foi internado lá no Ártico, na Sibéria, né, num lugar bem frio e cujo frio deixa quase insuportável a vida humana. É interessante que quando vai surgindo um opositor, se você olhar para trás na história, vai surgindo um opositor ou alguém que possa ser um opositor cuja popularidade cresça, realmente as coincidências têm sido favoráveis ao Putin. A pessoa desaparece, morre, algumas coincidentemente envenenadas, como Navalny foi se curar na Alemanha e voltou para a Rússia. Quer dizer, é uma coisa muito suspeita que só os ingênuos conseguem dizer que somos obrigados a esperar pela conclusão das pesquisas feitas, da autópsia feita no corpo de Navalny, autópsia que é feita pelo governo Putin. Está aqui a manchete da Folha: Putin é reeleito e ruma para recorde de poder na Rússia. Está aqui, ó, a Folha de São Paulo. E aqui tem uma foto muito boa do Putin, que pode superar o Stalin em tempo de permanência no poder. Esse é o imperador de todo o Império Soviético. Soviético não, já foi soviético. Russo. Mas é a mesma coisa. Não é porque ele ainda quer voltar a formar o Império Russo. Ele quer crescer. Deixa eu ver aqui. Morre Frantz de Waal. Frantz de Waal, referência no estudo de primatas, morreu em decorrência de um câncer. Em sua extensa e premiada carreira, ele ajudou a desbancar a teoria de que primatas são agressivos por natureza. Vamos ver, o Putin é reeleito. Estou virando aqui uma página da Folha. Vamos ver o Estadão. Aqui o Estadão, encostadinho, segunda-feira, Estadão. Apreensão de droga do PCC em casco de navio triplica em Santos. Você vê que o PCC está cada vez mais previdente, tem mais tecnologia que as nossas polícias, tem homens RAM que fazem alguns furos nos cascos dos navios, depois soldam esses furos, e quando o navio chega no porto de destino, esse furo é reaberto e retirado esse material, essas drogas que dão tanto lucro a esses grupos que agora têm ligações internacionais, é óbvio. Deixa eu ver. Olha aqui. É o aniversário, estamos no aniversário da Operação Lava Jato, que foi uma tentativa de diminuir, de controlar a corrupção no Brasil, uma tentativa frustrada. Aí tem uma entrevista
do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que surpreendeu muita gente pela franqueza e honestidade que ele colocou. Ele não tem nada a temer mais, está aposentado, mas é uma voz importante dentre os juristas deste país. Está aqui. Para ex-ministro, STF minou Lava Jato e enfraqueceu luta anticorrupção. Em entrevista, ministro aposentado sustenta que o Supremo Tribunal ajudou a enterrar a operação. É exatamente o que eu penso. Você teve uma operação, o Sérgio Moro, juiz então da época, pode ter cometido e cometeu erros. Agora, desnudou a corrupção, que aos poucos foi sendo... a Lava Jato foi sendo minada. Então, o ministro lembra uma declaração de um parlamentar que disse o seguinte, vê se você se lembra desse noticiário. Para ministro aposentado, né, que é o Marco Aurélio Mello, célebre declaração sobre estancar essa sangria se mostra procedente. Então, quando começou, um ilustre parlamentar disse, olha, precisamos estancar esta sangria. Por quê? Estava tudo funcionando muito bem, as empresas estavam faturando alto, com o seu imposto também distribuído entre vários corruptos do país, e assim nós íamos vivendo, com o país sendo exaurido, obras que eram realizadas não para beneficiar a população, mas para beneficiar a empreiteiras, etc. Aí tem trechos, é uma página inteira, do Estadão. Quem fez a entrevista, Raíssa Mota, São Paulo, e Júlia Afonso. A relação entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato foi republicana. Fala-se em conluio entre magistratura e Ministério Público, julgador e acusador. Que conluio? O diálogo é saudável, sempre existiu. O juiz sempre esteve aberto a ouvir o Ministério Público, fazendo a ponderação cabível. Colocar cada qual em uma redoma, em um isolamento de não poder conversar, é passo demasiadamente largo e não é democrático. Você vê que, ao contrário do que se diz, ele defende esse diálogo. Quer ver? Tem coisas aqui do Arco da Velha. Por que o STF mudou o posicionamento em relação à investigação? Aí ele responde, estivesse vivo o relator inicial, grande juiz Teori Zavascki, se teria encaminhado no sentido que caminhou? Ele pergunta. A resposta para mim é negativa. Se o Zavascki não tivesse sofrido aquele acidente, quando o avião dele desceu lá, Costa Azul, Paraty, sofreu um acidente aéreo, as coisas teriam sido diferentes. Como um ministro que acompanhou no Supremo Tribunal Federal o auge e o declínio da Lava Jato, acredita que a Corte ajudou a enterrar a operação? Aí vem a resposta. Sem dúvida alguma. Quando se concluiu, por exemplo, que o juízo da 13ª Vara Criminal do Paraná não seria competente, esmoreceu o combate à corrupção.
Aí talvez a colocação daquele senador da República que disse que precisamos estancar essa sangria acaba se mostrando procedente. Lembra, foi o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima. Isso lá atrás, quando estava, ele percebeu aonde a Lava Jato ia chegar. E agora estão tentando caçar o mandato do ilustre juiz, ex-juiz Sérgio Moro, e se ele não tomar cuidado, vai para a cadeia. Quer dizer, eu insisto nessa história, no Brasil, quem acaba preso é o mocinho, não o bandido. Olha aí o Valor mostrando essa notícia. Lula chama reunião ministerial para mudar a agenda e reverter queda na popularidade. Ele até andou chamando um marqueteiro que trabalhou com ele na campanha, quer dizer, ficou atarantado com o que está acontecendo. O governo está muito ensimesmado, né? Muito entusiasmado com ele mesmo. Tem muitas propostas e poucas realizações. Não adianta você querer mudar a comunicação quando ele chama um marqueteiro e dizem que ele fala em comunicação, você tem que ter o que comunicar. Se você tem um governo vazio, fica muito difícil você... o governo tem um projeto, estamos estudando, vamos talvez fazer... Aí apresenta um plano escolar em resposta a essa queda de popularidade, um plano... Aí você vai ver, o plano não tem pé nem cabeça. Não tem pé e não tem cabeça. Não se sabe exatamente quanto vai custar, não se sabe quem serão os professores, como o curso vai ser. Nada, não tem projeto. Tem uma coisa aqui de economia, para quem gosta, companhias abertas criticam MP que limita compensações tributárias. Deixa eu ver o que tem mais. Você vê essa coisa do ministro Marco Aurélio é pesada, e ele é um homem que tem credibilidade. Às vezes ele mais tem credibilidade, é um homem sobre cuja honestidade não pesa nenhum problema. Na quarta-feira agora devemos ter uma decisão, mais uma decisão do PROCON sobre juros. Do Copom, não. Você falou PROCON. Eu falei PROCON? Devia ser PROCON. É Copom sobre juros. Os juros devem cair mais uma vez e irão para 10,75, pelo menos é a aposta do chamado mercado. Está aqui o textinho do Valor Econômico. A expectativa para a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, desta semana é unânime por uma nova redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Mais que a decisão em si, o que será muito aguardada pelo mercado é a sinalização que o Copom dará no comunicado em relação aos próximos passos do BC. Então, uma decisão importante na economia. O Lula continua blasfemando contra o presidente do Banco Central, continua tentando colocar a culpa das mazelas de seu governo sobre as costas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Quero voltar a essa reunião do Lula e ver que o Valor Econômico faz um grande blá 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 e
ele vai reunir o Fernando Haddad, que deveria estar viajando, cancelou a viagem. Quer dizer, a reunião é importante mesmo. É simples. De repente o governo acordou e viu que a sua popularidade está caindo, precisa resolver. Eu vou insistir. Não adianta você ter um ótimo plano de comunicação com o marqueteiro se você não tem um bom produto para vender. Pode ser que no amadurecimento desses projetos todos que o governo está apresentando, alguma coisa seja projetada para uma melhora da popularidade do governo. Mas, por enquanto, minha gente, olha, não tem jeito, viu? Quer ver a análise do... Dissemos que íamos voltar ao assunto, está aqui, análise rápida do Valor sobre a situação de Bolsonaro. Depoimentos feitos após deflagração da operação Tempus Veritatis e tornados públicos por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, apontam para a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro em plano de tentativa de golpe, segundo a Polícia Federal. Investigadores dizem que os crimes pelos quais pode ser acusado constam da Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito e tem como verbo central tentar, a palavra tentar. A intenção não precisa ser realizada para ser crime. Então, basta tentar, basta arquitetar, basta tramar, não precisa efetivar essa tentativa. A situação de Bolsonaro realmente não é das mais confortáveis. Olha a Gazeta do Povo de Curitiba. Lulopetismo, bolsonarismo e segurança pública, os principais temas da eleição de São Paulo. Falando em segurança pública, aqueles dois meninos bandidos bárbaros presos em Mossoró, que conseguiram escapar de um presídio de insegurança máxima, continuam driblando cerca de 500 homens de várias forças policiais. É uma exteriorização, é uma demonstração, né? Bota a nu, mostra os intestinos da segurança pública no Brasil. Um horror. Segurança pública, uma vergonha. E partido de esquerda não gosta de mexer com segurança pública. Falta um minuto para a gente terminar. Deixa eu ver o Correio Brasiliense. Rotina de insegurança na área central de Brasília fomenta crimes à luz do dia. Olha a questão da segurança também. A questão da segurança. Deixa eu ver aqui. A Revista Oeste. Está aqui, vamos ver, ó. Algumas coisas da Revista Oeste, que também é uma revista mais conservadora, né? Fuga de Mossoró. Lewandowski vê vitória do governo em fiasco miserável. Imagina as declarações do Lewandowski dizendo que, em síntese, se não fosse o Ministério da Justiça, estaria pior. Eles estão, esses dois gatos pingados, cercados, e ele atribui virtudes peregrinas ao Ministério da Justiça por conseguir que eles fiquem supostamente cercados. Deixa eu ver, Sérgio Cabral está livre para o amor. Condenado a mais de 400 anos de prisão, o ex-governador do Rio de Janeiro deixou a prisão no fim de 2002, graças à justiça brasileira. Aí tem outras coisas, ministros de Lula devem... Saidinha, Polícia de São Paulo
prende mais de 400 por descumprimento de medidas judiciais. Pronto, ex-ministro Marco Aurélio, a STF ajudou a enterrar a Lava Jato, viu? Bom, estamos chegando ao final do Jornal do Boris, marquei uma coisa aqui, se a gente esqueceu, Israel está decidindo e insiste em atacar a zona sul, né, da faixa de Gaza, está se preparando, todo mundo dizendo não para. A Ucrânia, né, teve aquela resposta e repercussão do Papa dizendo para levantar a bandeira branca, a Ucrânia, e busca de decisões de ajudar ainda mais a Ucrânia. Bom, vamos lá, para quem tomou cafezinho conosco. Kátia Guerra, é isso? Guerra, faltou U aqui. Janaína Silva, Tânia Cristina, José Loyola, Edna Magalhães, Nair Ramos, Jefferson Luiz, Mário Henrique, Maurílio Santos, Mauro Milanês, Fábio Vieira, Maria Eunice, Elisandro Marcelo, Gilberto de Oliveira, Carla Grau, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Isabel Carvalho, de Teresina, Gerson Silva, de Igaraçu e Jesus Saquete, de Novo Horizonte, São Paulo. Isso não é, tem uma sacanagem embutida aqui, porque o Novo Horizontino destruiu São Paulo ontem, então o Cássio, na sua mente, arquitetou gozar os São Paulinos, ele que é corintiano roxo, com essa menção de Jesus Saquete, que não tem nada com a história, apenas prestigia o Jornal do Boris e foi vilmente usado para castigar os São Paulinos. Pessoal, até amanhã, muito obrigado por sua atenção e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.